Shalom, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será: não se alegre com a dor dos outros. Amém? Não se alegre com a dor dos outros, com a queda dos outros. Amados, eu já vi pessoas sendo consideradas nas igrejas como tochas, sapatinho de fogo, chaleira, varão valoroso, e hoje não são nada. Estão caídos. Mas a chave de não se alegrar com a queda dos outros é perdoar os outros. É deixar se concentrar no que eles fizeram e passar a se concentrar no que Deus fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? É perdoando que seremos perdoados. É nos humilhando que seremos exaltados. Portanto, seja humilde, amados, que possamos entender que o sentimento do outro é sagrado. É sagrado demais para ser invadido, para ser questionado, não é mesmo? Nós não podemos invadir o sentimento dos outros. Não sabemos o que passa no coração e na mente de nenhum deles. Nunca sabemos o tamanho da dor que um coração está suportando, não é mesmo? Quem sonda o coração é só o Senhor. Ele é o único que sonda coração e pensamento, e não nós. Amados, se não for para estender a mão, permaneça em silêncio. Não se alegre com a dor dos outros, com a queda dos outros, não. Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa que era considerada sapatinho de fogo, tocha, chaleira, varão valoroso, e hoje está caído. Eu fico triste, sinceramente. Se eu fico triste, imagine Deus. Portanto, amado, não se alegre com a dor dos outros, com a queda dos outros. Não se alegre quando o seu inimigo cair, não. Nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Provérbios 24, 17 e 18. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Não deixe o Senhor irar por causa disso. Mas se eu pudesse resumir esses versículos em uma frase, seria essa: não se alegre com a dor dos outros, não se alegre com a queda dos outros. Amadas, pessoas lhe fizeram mal e mais tarde vieram a ter problemas, não é mesmo? Você já observou isso? Eu mesmo, todas as pessoas que fizeram mal a mim, vieram as consequências sem eu pedir nada a Deus. O próprio Deus age, o próprio Deus diz: deixa que a vingança é minha. Então, eu coloco a vida de uma pessoa que cria contenda comigo nas mãos do Senhor, e o Senhor age. Amado, o texto citado acima nos adverte seriamente a mantermos uma atitude correta em nosso coração e não nos alegrarmos com a aflição delas. Não, deixa ela viver a vida dela. Peça apenas misericórdia, ora e interceda. Amado, esse versículo diz basicamente que se nos alegrarmos e acharmos que elas merecem o que estão tendo, a nossa ofensa se torna pior que a delas. E receberemos a ira que lhe estava destinada. A ira era para aquela pessoa, mas se nós alegrarmos, infelizmente passará para nós a lei da semeadura. Se você desejar o mal, colherá o mal. Se você desejar o bem, colherá o bem. Amém? Este, amado, realmente é um texto tremendo da palavra de Deus, e não sei você, mas eu vejo a seriedade dele e tomo cuidado na minha postura com relação às pessoas que já me machucaram de alguma forma e como me comporto quando os vejo sofrendo como alguma coisa. É preocupante você ver uma pessoa, mesmo te fazendo mal, já está sofrendo as consequências. Nós sabemos que irá acontecer isso com eles. A vingança pertence ao Senhor. Todos nós, amados, temos que admitir que quando alguém nos faz mal, é necessário muita força de vontade para não ficarmos pelo menos um pouco alegres ou vermos a queda daquela pessoa receber o que está sucedido a ela.
Não podemos nos alegrar, é para ficarmos tristes. Podemos fingir que não temos esse tipo de sentimento, mas acredito que todos nós, infelizmente, temos problema com atitudes maliciosas de vez em quando, não é mesmo? Por mais que a gente não queira, às vezes a gente sente, mas o certo é não sentir. Mas nós precisamos ver que Deus está atento, primordialmente, com a postura do nosso coração. Deus sonda nosso coração e pensamento, e Ele está atento. É muito importante não ser mesquinho e intolerante com relação às ofensas feitas contra nós, não é mesmo? Precisamos apenas manter uma atitude correta em nosso coração e deixar Deus cuidar de todas as outras pessoas. Devemos sempre nos lembrar de que pessoas feridas ferem pessoas. Uau! Pessoas feridas ferem pessoas. Já percebeu isso? Toda pessoa rancorosa, machucada, elas ferem as pessoas. Sempre com atitudes ou palavra torpe. Amado, aqueles que nos ferem, em geral, estão sofrendo por dentro. E a dor deles por ser tão forte que sequer tem consciência de que estão ferindo. Às vezes a pessoa nos fere é pelo que está atrás dela. Efésios 6,12 nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados, contra potestades, nas regiões celestiais. Às vezes por trás de uma pessoa dessa aí está o domínio de Satanás, usando essa pessoa como instrumento. E ela não tem nem a culpa. Aqueles que nos ferem em geral, mas eles estão sofrendo por dentro, pode ter certeza disso. E a dor deles pode ser tão forte que eles sequer têm consciência de que estão ferindo. Eles não faz nem sentido porque eles estão nos ferindo, porque quem está por trás deles é que usa eles como instrumento. Infelizmente é assim. Eu quero deixar mais alguns textos sobre o assunto para a meditação. Lá em Obadias 1,12, a palavra de Deus diz assim, ó: no entanto, não devias ter contemplado com satisfação o dia da desgraça do teu irmão. Olha só. Tampouco se alegrando com a destruição do povo de Judá, nem escancarado tua boca para falar com arrogância sobre o dia da aflição do teu próximo. Obadias 1,12. Não contemplar com a satisfação do dia da desgraça do seu irmão. Tem gente que se alegra, né, com a queda. Aquele que era sapatinho de fogo, que era tocha, que era valoroso, hoje está caído. Tem gente que se alegra com isso. Eu acompanho as pessoas em uma comunidade terapêutica e lá a gente vê as pessoas estão indo bem e de repente caem. Muitos se alegram, lá, fulano caiu. Mas na verdade a gente fica triste, né? Fica triste vendo a cara de uma pessoa daquela. Lá em 1 Coríntios 13, 6, 7, amado, a palavra de Deus diz: não se alegre com a injustiça, por sua felicidade está na verdade. Não devemos nos alegrar com a injustiça. Provérbios 24, 16, 18 fala: pois ainda que um justo caia 7 vezes tornará a se erguer. Os ímpios toda a vida são arrastados para a desgraça. Se teu inimigo cair, não te alegres com isso. E não exulte teu coração se ele tropeça, para que o Senhor não veja isso, fique aborrecido contigo e retire de sobre ele o seu castigo. Então não se alegre, porque o Senhor está sondando nosso coração e pensamento, e não agrada a Ele nós nos alegrarmos com a queda de alguém. Portanto, amado, não se alegre com a dor dos outros. Não se permita exaltar-se em clima de sofrimento alheio. Não, não. Nem pise alguém que porventura já esteja no chão por alguma razão. Não, dê a sua mão, a mão amiga, levante a pessoa. Não fomos constituídos juízes e nem detentores da verdade absoluta sobre nada. Nós não somos juízes para julgarmos ninguém. Quem vai julgar é o Senhor. Amado, sempre lembra que a medida da misericórdia que você usar para alguém será a medida de misericórdia usada quando você precisar dela. Veja só. A misericórdia que você tiver por alguém, um dia você terá misericórdia. Da mesma medida.
Seja abençoado enquanto medita nessa palavra. A expressão não se alegre com a dor dos outros significa que não se deve sentir prazer ou satisfação com o sofrimento de pessoas, independentemente de quem seja ou de motivo da sua dor. Nós não sabemos a dor da pessoa, o sentimento da alma, nós não sabemos, só Deus está no coração. Essa frase, amada, enfatiza a importância da empatia e da compaixão, valores que nos levam a desejar o bem-estar do próximo e oferecer apoio em momentos difíceis, em vez de celebrar a sua dificuldade. É a mão amiga. Nós temos que estar com a mão amiga para aqueles que caem. O significado das implicações. E o prazer em ver o sofrimento alheio é um fenômeno psicológico. Apesar de ser sentimento comum, é considerado antiético e prejudicial às relações interpessoais. Isso é o nome de empatia. A amada capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir suas dores é fundamental para a convivência harmoniosa e para a construção de um mundo mais justo e solidário. Nós temos que nos preocuparmos com os outros e dar o maior apoio possível. Respeito e solidariedade, isso é que nós devemos ter com o próximo. A dor do outro deve ser respeitada e acolhida, em vez de julgar ou zombar. Devemos oferecer apoio, compreensão e ajuda quando possível. Se você não puder ajudar, fique quieto, afaste-se. Mas se puder ajudar, ajude. Dê a sua mão amiga para ela. Crescimento pessoal. Cultivar a empatia e a compaixão não apenas beneficia os outros, mas também contribui para o nosso próprio crescimento pessoal e espiritual. Sabia? Assim como tem que ter o crescimento pessoal, tem que ter também espiritual. E o crescimento espiritual só virá quando você estiver ajudando o próximo. A Bíblia ela é repleta de referências sobre isso. A Bíblia em Romanos 12:15 diz: nos exorta a alegrar-nos com os que se alegram e chorar com os que choram, mostrando a importância de compartilharmos as emoções do próximo, tanto as positivas quanto as negativas. O cristão de verdade é esse aí, aquele que está sempre ali disposto, com a mão amiga, a ajudar. Se não puder ajudar, não atrapalhe, por favor. Em resumo, amada, a frase não se alegre com a dor dos outros nos convida a cultivar a empatia, a solidariedade e o respeito pelo sofrimento alheio. Lembrando que a alegria genuína surge da compaixão e do desejo de ver bem o estado de todos. Amém? Tem que ser solidário e respeito ao sofrimento alheio. Lembrando que a alegria genuína surge com compaixão. Nós temos que ter compaixão, assim como Jesus tem compaixão conosco. E desejo de ver o bem-estar de todos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em comunhão. Salmo 143. Portanto, amado, lembre-se, Jesus te ama. Ele quer te ver sorrir, pois de você ele jamais vai desistir. Levante a cabeça, você está caído, está cabisbaixo, está sofrendo. Levante a cabeça, ergue os olhos para os montes. De onde virá o socorro? Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não dormitará aquele que te guarda. Amém? Portanto, levante a cabeça, seja forte. Um abraço. Medite nessa palavra, vamos ouvir um louvor. Levante a cabeça com Nelson Ned. Jesus te ama, Ele quer te ver sorrir e de você Ele jamais, jamais vai desistir. Amém? Vamos meditar. Eu creio que Deus já falou com você através da palavra. Agora vamos meditar nesse louvor de Nelson Ned. Levante a cabeça. Você está com a cabeça baixa, está passando por problemas, levante a cabeça. Ergue os olhos aos montes, só dele que virá o nosso socorro. Amém? Vamos meditar. Seja solidário.
mão amiga. Ei, você que vive assim, sempre olhando pro chão, Olha só. com a cabeça baixa demonstrando humilhação. Creio que você se esqueceu que Cristo ressuscitou. Lembra que você estava morto espiritualmente? Que desde quando você nasceu, Ele sempre te amou. Jesus sempre te amou. Mesmo você cair, Ele Quando seu pai ficou te triste gerou, quando você perdeu caiu. sua mãe. E Ele quer te levantar. Deus Lembra-se dos perigos, Ele já te livrou. pra você também. E Ele quer te livrar dessa também. Amém? Vamos orar. Deu a vitória. Maravilhoso Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Criador dos céus e da terra. Mas Ele não Eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por o Senhor ter levantado a minha cabeça, me dado a mão amiga, no momento mais difícil da minha vida. Eu te agradeço pelo alto preço que eu pago na cruz do Calvário, pelo seu Filho amado. Te agradeço por estar vivendo de cabeça erguida, com o Senhor na minha direção. E peço, Pai, que o Senhor, nosso amado Espírito Santo, vá de encontro a essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que ele venha também sentir que o Senhor o ama, que o Senhor quer ver sorrir, e que o Senhor jamais quer desistir dele. O Senhor não quer ver a queda dele. E se ele cair, o Senhor quer levantar. Tua palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. No momento que eu estava caído, foi o Senhor que me levantou. E que o Senhor venha também levantar essa pessoa que está caída. E que ele venha saber que o Senhor jamais irá deixar órfão, jamais irá o abandonar. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por tudo que tens feito, que estás fazendo, e creio que muito será feito por cada um de nós. A ti, toda a honra, toda a glória, exaltada é teu santo nome. Amém, amém. Amém, amado. É isso aí. Lembre-se tanto perigo já te livrou. Lembre-se de tantos pecados ele te perdoou. Lembre-se da cruz do Calvário, o alto preço que ele pagou por mim e por você. Lembre-se disso. Lembre-se que ele é fiel. Lembre-se que ele quer te levantar. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Jesus quer te levantar. Portanto, não fique cabeça baixa. Não fique caído. Levante a cabeça. Deus está vivo, não se esqueça. Ele não vai te abandonar. Essa palavra aqui é para você. Levante a cabeça, ele vai voltar. Pode ter certeza, ele voltará, ele avisou isso. Ele não está te deixando órfão. Por mais que seu pai e sua mãe te abandone, ele jamais te abandonará. E ele não vai deixar de você não. Essa palavra é para você. Portanto, abra seu coração, deixe Jesus entrar em sua vida. Receba como único Senhor e Salvador da sua vida. A Deus diz, buscar-me, eu acharei conquistar todo o vosso coração. O momento que você buscar o Senhor, esse momento é agora. Abra seu coração e entregue sua vida ao Senhor. Lembre-se, Jesus nos ama e Satanás nos odeia. Satanás jamais irá permitir que você venha levantar a cabeça, que você venha levantar e seguir a Jesus. Jamais, ele quer te desviar dos caminhos do Senhor. Portanto, levante a cabeça. Jesus não vai te abandonar nunca. Você pode abandonar ele, mas ele jamais irá te abandonar. Portanto, fique na paz, tenha um bom dia e dê na direção do Senhor. Ele jamais vai te abandonar. Lembre-se disso. Jesus te ama e eu também. Bom dia.